A gente tá fazendo teletransporte, gente, tá? Peraí, vou por assim. E aí, Assim. ótimo. É porque a gente tava tentando. Sim! A gente tava tentando fazer separado para ficar no dela e no meu, mas não deu certo. A gente tá muito perto, daí fica dando retorno. É. Então, daí eu estava falando da questão dos eclipses, né? Todos os anos tem eclipse. Só que daí quando vai, por exemplo, tá no eixo Capricórnio e Câncer, né? Esse é o último, mas agora os eclipses vão começar a acontecer no eixo Sagitário e Gêmeos. Então, esse eclipse desse ano, o mês de junho está muito forte por causa de outros aspectos. Na verdade, não só por causa desses aspectos astrológicos. O ano já começou, né, com esse grande alinhamento planetário em janeiro, depois foram tendo outros alinhamentos, ali todos no signo de Capricórnio. Faz anos já que está acontecendo muitas coisas relacionadas ao signo de Capricórnio, né? E desde que Plutão entrou em Capricórnio, que foi em 2008, isso foi uma mudança gradativa que foi acontecendo. Isso gera muitas coisas no planeta, porque Plutão ele rege o coletivo também. Só que de acordo com os aspectos que vão se formando na astrologia, ele vai trazendo cada vez mais transformações em determinados campos para nós aqui, né? E nesse ano, esse alinhamento que teve em janeiro, que todos aqueles planetas fortes se encontraram em Capricórnio ainda estão, porque não é só, tá Plutão, Saturno ele migrou para Aquário e depois já voltou novamente para Capricórnio, está retrógrado ali, né? E daí esse eclipse que também é no eixo ainda Capricórnio, Câncer, e essas outras retrogradações, então tudo isso está trazendo transformações para esse ano, né? Então, por exemplo, acho que não pode falar o nome, né, dessas coisas, mas esses convites que a gente está recebendo muitos convites esse ano agora, né? Então, são convites para um chamado, é um grande chamado, na verdade, né? Esse ano de 2020 é o ano onde as máscaras caem, é um ano de despertar em massa, é um chamado que todos nós estamos recebendo para o grande despertar mesmo, né? Para a gente, essa migração, essa transformação da 5D que está vindo para cá, né? Tem na coisa física lá, a questão que o pessoal está falando da tecnologia 5G, o pessoal é meio contrário, que diz que não é bom, mas independente, fora a 5G, tem a 5D, né? Que está acontecendo agora. Está acontecendo, né? Já, nesse momento. Que são as manifestações dos corpos cristalinos, né? Também, e da energia do amor, né? E esse eclipse agora, né? Que é sobre isso que você falou, sobre o portal, né? Esse portal que vai acontecer agora no dia 21. Então, a gente tem recebido os downloads, todos nós. Só que a gente tem que acessar, tem que ativar esses downloads. Então, Sim. É igual na tecnologia, né? Você baixa um arquivo ali e ele fica um tempão, às vezes, Sim. ali para baixar o arquivo, né? E agora... A gente está baixando o arquivo compactado, né, gente? Já baixou, tá lá o arquivo compactado. Agora tem que descompactar o negócio. E o Eclipse, ele vai proporcionar isso. Então, vai ter tem muitas transformações para acontecer em todos os campos, não tanto no físico, quanto nos campos energéticos. Então, na fisicalidade, os assuntos relacionados à matéria, a 3D, se vocês observarem, está acontecendo bastante coisas aí na política, no Brasil. Hoje em dia, nós estamos sendo convidados a ressignificar nossas vidas, nós estamos sendo convidados a fazer uma transformações em nós mesmos, tanto no individual quanto no familiar também, e nos relacionamentos também, em tudo, né? Então, uma ressignificação. E a gente não nasceu nessa época por acaso aqui no planeta. Nada é por acaso. Não. Né? Assim, as coisas não são por acaso. A gente não está aqui agora nessa linha de tempo por nada. Tem um porquê disso aí, sabe? Então, todos nós estamos sendo convidados a... O convite que nós estamos recebendo, na verdade, é para a gente migrar da 3D para 5D. A verdade é essa. E esse grande despertar que está acontecendo em massa agora, que esse ano é o ano do despertar, né? Inclusive, dizem aí, muitas pessoas estão falando assim, que os seres de luz, eles nos auxiliaram até aqui para esse despertar.
Daqui para frente, depois de 2020, 2021, nós já não vamos ter tanto auxílio dos seres da luz para isso mais, sabe? Nós vamos ter que fazer isso sozinho, entre Eles nós. passaram a bola já pra gente, né? Já, porque as pessoas que estão encarnadas aqui, que faziam parte desse projeto, já vão despertar todas esse ano. E depois daí a gente não tem exatamente certeza de qual vai ser a nossa função, do que a gente vai fazer. E esse eclipse, esses portais, eles vêm para nos auxiliar. Então, o que vai acontecer? Para quem ainda não despertou, vai ficar mais forte o chamado, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim. Então, essa questão da meditação, que as pessoas gostam de fazer quando tem esse eclipse, esses portais, é importante fazer isso também, mas mais do que isso é fazer uma reflexão. Porque a meditação, você olha para dentro ali, e muitas pessoas não conseguem às vezes meditar, né? Porque o meditar é você entrar no tempo ali, no agora, para dentro de você. Mas muitas vezes é importante fazer uma reflexão. Talvez nós estamos todos precisando dar um novo significado para as nossas vidas, fazer uma ressignificação. Sim. Então, e meditar a respeito disso, refletir sobre isso. O que nós temos que fazer para conseguir virar essa chave, sabe? O que está bloqueando? O que está bloqueando? Daí hoje a gente estava conversando, né, Carol? Eu falei qual que é a senha, né? Qual que é a senha? Gente, porque o que acontece é que a energia tá aí, né? Tá disponível para todo mundo, mas tem a questão da senha, justamente. Né? Qual que é a senha? Qual que é a senha para acessar toda essa energia que está vindo? Então, essa energia a gente pode interpretar de duas formas, né? É como a Leila falou do convite. O que é esse convite? O convite, ele geralmente vem como um incômodo, né? Porque senão a gente fica na zona de estagnação. E do jeito que tá, não pode ficar, né? Porque a gente sabe que isso tudo que está acontecendo no planeta é um programa, né? É um projeto que todos nós acordamos em passar, porque ninguém está aqui vivendo essa época por acaso. Mas, é claro, a gente tem uma certa liberdade, o livre-arbítrio, de escolher como a gente vai viver esse período, né? Se vai ser fácil, se a gente vai receber esse convite, já vai acessar a senha ali para abrir e para seguir com ele, ou se esse convite vai ter que ficar sendo dado várias vezes até virar um incômodo maior, 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 e de repente a gente conseguir aí, né, realmente parar para fazer essa reflexão, né? Na verdade, essa reflexão a gente vai acabar fazendo na marra. né? Queira ou não queira, esse ano é o ano dos convites, é o ano da queda das máscaras, é o ano que a verdade vai vir à tona. Esse ano, as pessoas, todos nós, assim, vamos receber grandes upgrades, assim, cada aspecto astrológico aí vai fazer upgrade para as pessoas da luz, vão receber upgrade. As pessoas que não estão vibrando nas altas frequências, estão vibrando baixo, vai ser ressaltado isso. Então, o que vai acontecer? Quem é da luz e está tentando se elevar cada vez mais, essas pessoas vão conseguir olhar para as outras e vão conseguir ver quem... ver a essência além das máscaras, né? Exatamente. As pessoas que estão na luz vão conseguir ver além das máscaras. E as pessoas que estão aí com máscaras, as máscaras vão cair no sentido... Não é que elas vão ser expostas a isso. As máscaras vão cair, mas para quem é da luz. Então, se você tem pessoas na tua vida, no geral, na família, amigos, no trabalho, tudo, você vai começar a ver coisas que antes você não via, porque a máscara delas vai cair, mas para você. Talvez não para o entorno dela. Vai cair para você. Você vai ver. Você vai perceber quem é quem. E antes, daí você vai falar, nossa, como é que eu não via isso antes? Porque aqueles véus que estavam cobrindo a nossa visão, eles estão tirando. Então, cada aspecto astrológico, cada força que vem, que jorra aqui para a Terra, essas energias, vibrações vão abrindo. A gente vai abrindo cada vez mais e cada vez mais, despertando mais e vendo coisas que a gente não conseguia ver antes. E não só nesse sentido, nas sensações também, nos dons, habilidades. Então, tudo vai receber um upgrade, sabe? Então, esses aspectos astrológicos que estão acontecendo já desde o final do ano passado, na verdade, porque quando tem um evento astrológico, um aspecto assim, ele não vibra a partir de,
É porque tem aqueles graus ali, né? Então, por exemplo, se já está 5 graus antes e 5 graus depois, ainda está em toda aquela, formando aquela energia. Então, às vezes a pessoa acha que no dia ali do eclipse, que acho que vai acontecer, o ápice acho que é 12h45, não é só naquele momento. Antes daquilo, já aquela força já está pairando, já tá atuando, e depois também já está atuando, né? E tanto que as energias dos alinhamentos que aconteceram agora em janeiro, em março e outros alinhamentos, eles já estão, então o ano todo está pairando, já está atuando energias diferentes de antes, né? Sim. Se for observar, por exemplo, ó, a última vez que teve um aspecto parecido com esse que a gente teve agora, que foi essa conjunção de Saturno com Plutão, acho que foi em 1700 e pouco, quando teve a peste negra. Então, agora esse aspecto trouxe o quê? Esse convite aí, né? Então, cada vez, são ciclos também. E tem outra coisa também, esse eclipse, assim, ele está encerrando alguns ciclos para algumas pessoas, aí depende do aspecto astrológico de cada um, porque às vezes também essas frequências que vêm, às vezes atua forte na vida de um e não na vida do outro, porque às vezes o outro já encerrou o ciclo, tá? Um está no começo, outro no final, então é tudo no individual, não é tanto no coletivo quanto parece, sabe? Aí eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, falam, mas acontece tudo isso, não acontece nada na minha vida. Acontece, porque também tem aspectos que eles são mais sutis, que não é tão escancarado assim, sabe? Sim, e é uma transformação que a gente vai ver ao longo do tempo, né, mais evidente. E assim, a gente não pode negar, né, que tudo isso que está acontecendo a nível mundial está afetando todo mundo, de uma forma ou outra, né? As pessoas que já estão mais trabalhadas, as pessoas que já estão no caminho, elas já estão levando isso de forma mais sutil, né? Já estão conseguindo se adaptar a toda essa situação de uma forma mais tranquila, mais suave, né? Mas para muitas pessoas isso está sendo um incômodo muito grande. Né? Então a gente tem que ver isso, que essa energia de transformação vai agir para cada pessoa individualmente, mas ela está agindo na coletividade, transformando aí a nível planetário, né? Realmente todo o nosso estilo de vida e todos esses aspectos. E uma coisa que eu queria falar, Leila, para a gente falar da relação de domingo, por quê? Porque vai acontecer esse eclipse muito forte. E esse eclipse, como que a Leila disse, os eclipses acontecem mais vezes ao ano. Esse é um eclipse de anel de fogo, né? Que ele já é um pouco mais raro de acontecer, mas ele tem alguns outros aspectos ali, que é o quê? O alinhamento com o eixo planetário. Né? Então, isso daí traz uma força de ativação para o planeta individual muito grande. Porque, como a gente está no despertar, o que está acontecendo? Nós estamos sendo reformulados de cabo a rabo, né? Se for definir assim. É uma reformulação completa, gente. A gente está sendo reformulado não só na parte energética consciencial, mas no físico, né? Então, a gente tem o que a gente chama de ativação do corpo de luz, que é uma sutilização do nosso corpo 3D. E isso está acontecendo. E o que eu recebi de informação é que esse portal, principalmente, ele vai ser uma porta de entrada, né? Ele vai ser uma ativação muito grande para esse corpo de luz. Então, é como se todos os circuitos cristalinos estivessem sendo preparados para essa ativação. E por isso que muitas pessoas já estão sentindo essa energia, porque, como a Leila disse, essas energias elas já começam a atuar antes do evento em si, né? Então, por exemplo, várias pessoas têm me procurado essa semana preocupadas com a saúde. Por quê? Porque estão começando a sentir muitas coisas no corpo que não sabem explicar. E isso tanto no corpo físico como no corpo emocional e mental. Então, por exemplo, um dos sintomas é dor nas costas, lombar. Muitas pessoas estão sentindo isso porque é ativação da Kundalini. Né? Taquicardíaca, porque temos uma ativação muito grande do centro cardíaco, do coração cósmico, formigamento pelo corpo, enfim, o corpo parece que está dando um treco. Né? A sensação que as pessoas têm é que o corpo está dando um treco, está começando a acontecer um monte de coisa. Estão levando muito choque, assim. Também, choque, né? Por causa tem a questão do eletrostático, né, que fala, né? Mas tem essa questão energética também. Sim, e daí na parte do sentimento, né, tem muitas pessoas relatando que começaram a sentir um vazio, uma tristeza profunda, enfim, começou a aflorar várias coisas aí que estavam ocultas.
que também faz parte do processo de purificação que a gente está passando no corpo, né? No físico. Fosse uma sincronia da evolução, enxaqueca. Tive que ir para o hospital há 15 dias. Olha lá, enxaqueca também, porque o coronário aqui, ó, é tanta energia que a sensação de expansão do coronário, zumbido no ouvido, ativação da pineal com a pituitária. A galera falou muito do sono agitado. Esta semana, mais cansaço, acordando de madrugada. Muda alteração no padrão de sono, né? Não consegue dormir direito, sente que tem tantos sonhos agitados. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Pessoas assim que me relataram que até caíram da cama porque os sonhos estão tão agitados e também sonhos lúcidos, né? Bastante coisa. Assim. Projeção astral. Tem bastante pessoa sonhando que morreu, que está morrendo. Sabe? São sonhos. É porque essas forças aí, elas são fortes, né? E como a gente está aqui nesse plano, aqui a gente começa, quando acontece esses downloads, esses upgrades aí, nós às vezes acaba resgatando imagens de vidas paralelas e simultâneas que nós vivemos, sabe? Então, daí a pessoa começa... E quando você acorda, o nosso cérebro não consegue traduzir as informações que foram passadas quando a gente estava fora do corpo. E daí o cérebro traduz aquilo, decodifica como sensação, com imagens de agora. Mas daí tem que saber como interpretar, tem que ir mais pelo sentir, sabe? Sim. Porque dessa sensação assim, nossa, eu tô com medo, será que eu vou morrer? Porque eu sonhei que eu tinha morrido e que um ser veio e falou para mim que eu vou desencarnar. Mas não é porque às vezes ativou alguma coisa de uma vida passada, ou paralela, ou simultânea, né? Da pessoa, e daí quando ela acordou, ela ficou com aquela sensação que vai morrer. Mas não é, mas é alguma lembrança, alguma coisa que ativou ali de uma outra vida e que está precisando limpar. Então está acontecendo muitas limpezas em todos nós. Deixa eu ver aqui, ó. Maísa falou, eu acordei 2 horas e pouco com dor de cabeça, olha lá. Tive uma catarse emocional ontem, dormi a tarde toda. Isso tá acontecendo direto, né, gente? Muitas pessoas relatando dor de cabeça, mudança no sono. Essa catarse emocional que tá vindo com muita força, ainda mais por causa do eclipse, né? A lua entra na frente do sol. Então, o que isso significa? Vem toda a purificação. A lua representa a água. Né? Então vem toda a purificação aí da água, das emoções, né? O que devemos fazer? Fiquei 1 semana com dor de cabeça. O que fazer, gente, é fazer essa reflexão interna, né? Procurar dentro, meditar, tomar bastante água, bastante líquidos, tá? A alimentação intuitiva, por quê? Porque essas energias são muito fortes. A gente está recebendo essa atualização no corpo. É uma expansão. Pensa que a gente tem um corpinho aqui, daí vem uma energia com uma força expansora. Então, é como se até a cabeça parece que cresce. Parece que tem aquela pressão ali, porque é a pressão da expansão. Eu falo que é a dor do crescimento até, né? Porque essas energias, elas estão expandindo todas as nossas células. Então, tomar bastante água, se hidratar bem, se alimentar de alimentos energéticos, leves e intuitivamente procurar sentir o que o seu corpo precisa na hora que precisa. E principalmente também fazer essa reflexão para o que está oculto que está vindo à tona. Então, por exemplo, catarse emocional não é à toa, né? Que essas emoções elas estão vindo, é limpeza. Catarse é normalmente quando está sendo mexido em alguma coisa em você, está sendo feita uma limpeza nos teus campos energéticos. Sim. E daí você fica com essa dor de cabeça aí, porque são memórias que estão sendo resgatadas, né? É como se tivesse, como que energeticamente estão desatando os nós, sabe? E essa questão da catarse emocional também é o que a Leila comentou, que os corpos estão sendo sincronizados. Então, os eus de outra vida, como que a gente fala que esse despertar, o que ele é? É reconexão. Nós estamos integrando nesse corpo, nessa experiência, as experiências de toda uma linha do tempo. Então, vidas passadas, vidas paralelas. Nós estamos integrando todo esse conhecimento no aqui e agora. Né? Então, vamos dizer assim que um eu seu passado
morreu enforcado, vamos dizer. Ele tem um grande trauma, uma grande tristeza, uma coisa, um rastro energético ali de trauma no pescoço, vamos dizer, né? E quando você começa a sintonizar com aquele eu, pode ser que comece a dar em você uma dor de garganta inexplicável, um sentimento de que vai morrer, um sentimento de tristeza, entendeu? Dependendo do que você está acessando daquele eu, pode vir coisas ocultas aí. E são coisas para serem purificadas, para serem liberadas e integradas, porque esse eu também vem com grande conhecimento daquela experiência que ele viveu. E isso a gente está integrando, né, no corpo. Olha lá. A Sandra colocou cansaço imenso, tonturas, zumbido nos ouvidos e uma sensação ruim, um mal-estar e uma tristeza que não sei de onde vem. Ó, isso é a Sandra, você conhece ela? Uhum. Ela já é desperta? Ela já despertou? Sim, né? Acho que todo mundo que está aqui já está no despertar, né? Porque tudo que você está sentindo, Sandra, tem a ver com despertar, sabe? Mas porque é que a gente está passando mais por camadas. Mas o despertar, ele é assim mesmo. O pessoal acha que quando a pessoa desperta, ela começa a ver seres de luz, que fica tudo lindo, maravilhoso. Não é bem assim. Tem aquele processão, né? A noite escura da alma. De ter passa por todos esses processos. Tem a ver com os teus alinhamentos aí, teu despertar e ativações que estão acontecendo em você. Comece a observar, Sandra, né? Comece a observar, Sandra, daqui para frente, que você vai... as tuas sensações vão ficar mais ampliadas. Por exemplo, o teu sentir... o teu ver, sabe? Os teus insights, as tuas conexões, intuição vão aflorar mais, né? Então, quando é feito esses ajustes, assim, é como se, assim, energeticamente estão mexendo nas tuas antenas, estão limpando as tuas antenas e estão direcionando ela para algo maior. E daí, quando vai limpar tudo isso, as anteninhas da gente, dói um pouquinho, sabe? Daí a gente começa a sentir todas essas sensações, mas depois que tiver tudo limpo e tudo ajeitado, você vai olhar para trás e vai ver como foi bom, como mudou, como a tua forma de ver a vida, de ver as pessoas, ver o mundo ficou diferente, ficou mais limpo, ficou mais nítido, ficou mais claro, e você começa a compreender melhor e começa a vibrar mais na compaixão, no amor, na tolerância, na harmonia, no equilíbrio. Então, veja tudo isso como uma coisa boa que está te acontecendo e tenta não ficar pensando... limpe teus pensamentos e sentimentos. Pense na luz, pense em coisas boas, assim, que essa dor física ela já vai passar. Márcia, emocionalmente confusa e pressionada. Isso tudo é aflorando. Tudo que está aflorando, está ativando os nossos corpos, né? Energéticos, né? Ali, pois alguém falou. Né? Às vezes sinto estar passando por um scanner. Agora eu já acostumei. É verdade. A minha garganta estava arranhando ontem mesmo. Minha criança ferida veio brincar no play. Também tem essa questão aí do resgate das crianças, da criança interior, porque o que está acontecendo? Essas ativações para a gente começar a vibrar na 5D tem a ver com o cardíaco, com o coração. O coração, ele tem a ver com pureza da alma. O que representa a pureza é a inocência, a ingenuidade, a bondade, a espontaneidade, tudo que é representado pelo arquétipo da criança, né? Então, por isso que fala, quando a gente está resgatando a nossa criança interior, né? É porque ativações de códigos no cardíaco. E para a gente vibrar na 5D é total pelo cardíaco, porque a 5D é totalmente as energias do amor puro, né? E todos nós estamos agora entrando na linha do nosso propósito divino, sabe? Então, isso tudo... Missão de alma, propósito divino, isso tudo são coisas, assim, que esse ano vai ser trabalhado, sabe? E essas sensações físicas acontecem mesmo, sabe? O que a gente tem que fazer no campo físico mesmo, sem ficar pensando só nessa coisa do etérico e do energético, o que ajuda é o contato com a natureza, porque os seres elementais da natureza podem nos auxiliar muito. Então, tudo bem que tem a questão da pandemia, mas se a gente puder ter um contato maior com a natureza... banho de mar, de cachoeira, pisar na terra, respirar, puro, né? Isso tomar daí sol,
Olha, eu assim, quando você toma sol, você ficar pelo menos uns 20 minutos por dia no sol, ajuda a limpar muitas coisas nos nossos corpos, no nosso campo. Eu sempre observo isso assim. Se você pega e fica uns 20 minutos no sol, daí você vai ali para a sombra, olha na frente do espelho, você consegue ver a tua aura, os teus campos, sabia? Porque o sol ajuda a iluminar e a limpar. Então, é tomar sol. Aí, pelo menos uns 20 minutos por dia ajuda bastante isso tudo. E esse contato com a natureza. Uhum. O aceleramento do coração, perguntou, tem a ver com aceleramento. Esse aceleramento no coração tem a ver com essa ativação muito grande, por quê? Porque a reconexão, o despertar, esse processo de transição planetária que a gente está passando, tem muito a ver com o cardíaco. E eu falo assim, o coração, mas o que é o coração cósmico? Que esse é o centro do nosso ser galáctico, isso que vai trazer a integração das memórias de todas as vidas, dos dons, dos talentos, né? E é através do coração cósmico que a gente vai realmente ter essa reconexão com a nossa essência. Por isso que a gente está sentindo muito essa aceleração, essa taquicardia do nada, né? Várias pessoas têm relatado isso. E vai no médico, faz check-up, não dá nada no exame, né? Parece que é uma coisa assim do além, e é realmente do além. E veja também que horas do dia que te dá essa aceleração no coração, tá? Porque comigo acontece assim, à noite, às vezes, quando eu tô dormindo e o meu coração começa a acelerar, eu acordo com o coração super acelerado, daí eu acho que eu morri. Aí eu acordo, levanto e vejo, e quando eu vejo, eu não acordei, não levantei, foi só meu espírito. Tipo, eu tô em desdobramento, sabe? E daí nisso, depois que eu volto pro corpo, é porque eu tava no meu espírito estava em outro lugar. Aí quando voltou pro corpo, esse outro lugar lá, a frequência é muito alta. Aí você volta pro corpo, quando liga assim, daí dispara o coração. Então, isso daí tem a ver com a catalepsia projetiva, né? Então, quando é à noite, bem certeiro que você estiver dormindo, tem a ver com isso, projeção astral, que é aquele estado vibracional do corpo que é para o espírito se projetar mesmo, né? Sair em projeção. Mas isso está acontecendo também durante o dia, por quê? Porque é a expansão do espírito além do corpo físico. Estou limpando as energias mesmo sem acessar as memórias. E é normal isso, né, Maísa? Porque assim, é tanta memória, é tanta coisa que está vindo, porque a gente está limpando a linha do tempo. Então agora a gente está num período que se a gente fosse acessar todas as memórias, a gente não ia dar conta às vezes. Então está vindo mais no sentido da emoção. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que você tem aí uma desconfiança muito grande, assim, da humanidade, né? Porque pode ser que você tenha passado por muitas injustiças no passado, mortes violentas, né? E daí você tem aquele sentimento ali oculto, né? Que tá vindo à tona de desespero, de falta de confiança no futuro, na humanidade, né? Então isso daí você pode ter vivenciado em várias vidas. Só que daí, como que a gente está limpando a linha do tempo? Aí não dá para acessar cada memória individualmente, né? Daí a gente já está acessando o sentimento em si para ter essa liberação um pouco mais rápido, né? Mais profundo, assim. O que mais ali? Como que é? A noite do... ela falou durante que o sono e às 4 da tarde. Então, por exemplo, assim, o tempo nosso aqui, ele é diferente do tempo nos outros universos, né? Multidimensional. Então, Sandra, pode ser que à noite você recebe isso no teu corpo físico aqui. E daí pode ser que às 4 horas da tarde, mais ou menos, tenha algum outro campo, um outro corpo teu, porque nós vivemos aqui, de repente, você aqui e a Sandra nesse tempo e espaço, nessa linha de tempo. Pode ter um outro ser teu que está vivendo em outra dimensão, que também está sentindo alguma coisa lá, e talvez você está reconectando essa memória com esse ser, pode ser na intraterra, pode ser em qualquer outra dimensão, e daí você sente aqui, porque você está captando, e quando vai ativar o corpo cristalino nosso aqui, acontece isso. Então, talvez pode ser que seja um outro eu teu, de um outro universo, que também está começando a te acessar aqui. Então, pode ser que quando você dorme, você está tendo sonhos diferentes, com imagens diferentes, de mundos diferentes, ou comunicações das quais você não tinha acesso antes e está começando a acessar isso, sabe? É uma unificação dos teus corpos. É isso que eu acho
que pode ser, né? Sim. E uma coisa legal da gente falar, né, já aproveitando que a gente está entrando nisso e que tem tudo a ver com o eclipse, né, com esse portal, que é o corpo de luz. Né? Então a Leila até a gente estava conversando ontem, ela estava me falando que ela está conseguindo até ver, né, já assim os resquícios do corpo de luz ativando. E isso está ficando muito forte, né? Porque o que é o corpo de luz, né? Como se eu posso dizer, esse construto mais sutil que a gente vai começar a ter essa transformação para o corpo de luz, por quê? Porque essas memórias, essa integração que a gente está fazendo com todos os nossos eus, elas não podem colocar aqui nesse corpo físico, que esse corpo físico não aguenta, né? Igual você pegar aquele computador de tubo lá da década de 80 e querer colocar, sei lá, 10 gigas de informação ali. Não vai funcionar, vai dar pau no computador, né? Não vai conseguir processar todos esses dados. Então, a gente está tendo que ter uma transformação no hardware, né? Na parte física do corpo, que é para a gente conseguir ter o acesso realmente a todas essas informações que estão vindo nos downloads. Por isso que o download, ele já foi feito, né? Então, a gente tem aí os arquivos que já foram baixados, mas agora a gente precisa ativar. Mas para a gente ativar isso numa profundidade maior, a gente precisa passar por essa transformação também no físico, né? No hardware. Que se a gente não tiver essa transformação no físico, o corpo não aguenta todas essas informações. Por isso que a gente está sentindo agora, e esse portal que vai ser domingo e que já está acontecendo, ele tem tudo a ver com isso. Tem a ver com a ativação do corpo de luz e essa purificação intensa que a gente está passando para a gente ter essa transformação no físico e poder realmente sintonizar com essas informações que estão vindo. Que daí é a questão da missão de alma, propósito, os dons, os talentos. Então, assim, para quem não estava acessando nada, tá vendo que está começando a abrir. Intuição, visão, audição, né? Você está começando a captar as energias. Para quem já tinha esse dom, essa habilidade ativado, está percebendo que está se intensificando mais. Então, está tendo contato com seres mais de forma palpável, que antes não tinha, está canalizando mais facilmente, né? Então, as coisas estão se intensificando realmente. A Sandra falou que esse processo... Sandra, você começou em 2017, né? E se intensificou ano passado. Que são ondas, né? Que tá, quer dizer, cada pessoa, assim, o pessoal tem, cada um usa uma linguagem, né? Mas, na verdade, é assim, isso sempre aconteceu, tá? Só que com o passar dos anos, está sendo mais forte, porque é como se está limpando. Então, os seres de luz, os seres intergalácticos, a todo tempo eles tentam nos ajudar aqui na Terra, sabe? Então, tem várias épocas que é como se fosse jorrado luz de informação aqui para nós, para a Terra, para a gente conseguir captar aquilo, acessar aqueles campos e a gente ir nos elevando e evoluindo. Então, tem pessoas que começou forte em 2012, que pegou aquilo ali outro já em 2008, mas isso sempre aconteceu, na verdade, de épocas em épocas. Só que agora ele está mais forte porque nós, queira ou não, nós estamos evoluindo, sim. Os seres, eles falam isso, que a gente, parece que não, mas a gente está evoluindo aqui na Terra. Então, tem pessoas assim que me falaram que em 2015 que ficou forte, outros em 2013. Para mim, eu notei assim que começou a ficar mais forte em 2008, depois em 2013, depois 2015, mas não tem problema, cada um vai pegando de acordo com cada um acessa na sua linha de tempo. Na sua linha de tempo, e também não tem diferença, assim, por exemplo, uma pessoa que despertou ou ativou as memórias aqui há um ano, por exemplo, às vezes eles despertam dons e habilidades mais fortes do que quem já está desde 2008 ou 2012. Não tem a ver isso, sabe? Porque o tempo, isso é uma coisa também interessante da gente falar, que é a questão do tempo, né? Então, a gente tem o tempo muito linear, né? Que presente, passado, futuro. Então, vamos dizer, uma pessoa que despertou lá em 2015, tá muito na frente, eu tô atrasada, né? Tem muita gente que me procura que fala assim, eu tô atrasada no meu despertar. Gente, não existe isso, porque tudo é perfeito. Então, faz parte do despertar a gente ter uma nova relação com o tempo, que a gente vai entender
que não existe isso de estar atrasado, estar adiantado. Tudo é o tempo perfeito. A gente sintoniza na hora que tem que se sintonizar, porque isso vai gerar uma série de acontecimentos, né? Então, eu vou colocar o meu caso aqui. Eu, assim, tive vários despertares, né? O que eu sempre falo, são vários despertares dentro de um despertar. Então, tá sempre a gente atualizando. Né? Então eu tive vários, mas em 2018, para mim, foi o que mudou, me virou de ponta cabeça. Né? E lá em 2018, para mim, assim, foi muito intenso. Então, nossa, foi que foi, né? E no começo eu tinha essa sensação assim, nossa, né? Mas será que eu tô atrasada, né? Vamos dizer. Só que quando eu conectei com o meu eu superior, eu já tive essa percepção, que é a percepção que a gente vai começar a captar da 5D, que é o quê? Aquele momento, naquele lugar, daquela forma como foi, ele já estava, vamos dizer assim, planejado, porque da forma como foi, me levou para um caminho, uma série de eventos sincrônicos que não aconteceriam se aquilo tivesse acontecido em outro ano, de uma forma diferente. Né? Então, a gente começa a falar agora do tempo real, das sincronicidades que acontecem e que não tem essa de estar atrasado, de estar adiantado, que tudo é perfeito de acordo com o seu caminho, né? Vou contar uma historinha para vocês que um ser assim me falou esse tempo. Então, assim, tem uma parábola na Bíblia, eu acho que é parábola que fala, né? Dos trabalhadores que a gente pode trazer para agora essa realidade. Foi um ser de luz que me mostrou que eles falam comigo muito assim, parábolas, metáforas, né? E eu achei bem interessante que ele mostrou isso para mim. Tem uma parábola na Bíblia lá, que o senhor de uma fazenda lá, ele precisava de um determinado serviço. Então, 5 horas da manhã, ele foi lá chamar os trabalhadores, lá o pessoal para trabalhar, e chegou assim e falou assim, olha, eu preciso roçar lá a roça, lá na fazenda lá, preciso, e contratou lá umas 10 pessoas, tá? 5 horas da manhã, e falou assim, olha, eu vou te pagar R$100 para você trabalhar o dia inteiro e terminar às 6 horas da tarde. Aí tudo bem, 5 horas da manhã. Aí quando foi 8 horas da manhã, ele viu que era muito grande a roça lá e que aqueles lá não iam dar conta. Ele saiu, foi lá e procurou e contratou mais 10. E esses 10 começaram daí às 8 da manhã. Ele também ofereceu R$100 pelo dia. Aí daí ele viu que eles também não iam conseguir. Aí meio-dia ou 1 hora da tarde ele viu também que não iam dar conta. Foi lá de novo, foi procurar mais trabalhadores e ofereceu para eles R$100. Tá? Aí tudo bem. Aí quando foi 3 horas da tarde, ele viu que aqueles também não iam conseguir. Daí ele foi lá e chamou mais trabalhadores, falou, olha, eu vou te pagar R$100. Aí os trabalhadores que começaram às 5 da manhã, às 8, às 10, aqueles começaram a reclamar. Os das 5 da manhã falaram assim, mas senhor, eu comecei 5 da manhã, trabalhei pra caramba aqui, você vai me pagar R$100. Essa pessoa começou às 3 da tarde, também vai ganhar os mesmos R$100 que eu ganhei, né? Reclamou com ele, né? E daí ele falou, mas foi combinado. Quando eu te chamei, eu combinei com você e você topou, você ia ganhar os R$100 para isso, né? Uhum. Então, ou seja, os trabalhadores todos fizeram o serviço na hora que foi determinado e foi acertado isso com eles. E todos conseguiram fazer o trabalho lá. É mais ou menos, ele estava tentando me explicar sobre o despertar, entende? Uhum. Então, por exemplo, se você foi chamado para despertar em 2018 ou está sendo agora em 2020, é porque aqui na Terra os seres não conseguiram fazer o trabalho. Então, os seres da luz vão chamando mais pessoas, mais trabalhadores para vir fazer o que tem que ser feito aqui para a gente nos elevar. E eu achei bem bacana isso. Então, não significa que quem começou às 5 horas da tarde ou 3 horas da tarde vale menos ou mais do que aquele que começou às 5 da manhã. Uhum. O que significa é que aqueles se prontificaram a fazer o serviço, não conseguiram dar conta e ganharam o mesmo valor, mas todos ganharam o mesmo valor, porque todos fizeram o trabalho no momento em que era necessário e de acordo com a necessidade lá da fazenda. E é mais ou menos isso aqui na Terra. Entende? Uhum. Eu acho perfeita essa historinha, essa parábola, assim. Porque é realmente isso, né, gente? Isso daqui estava combinado. A gente não tem essa percepção aqui. Mas quando você sintoniza com o eu superior, você percebe a figura maior, que é o quê? Que não existem vítimas, não existem culpados, não existem atrasos, não existem coincidências. E é o quê? Daí vai falar assim, então é tudo destinado, eu não tenho liberdade para nada? Não, você tem liberdade. Mas a liberdade que você tem, principal, é a liberdade da sua essência. É a liberdade que o seu ser teve de escolher estar aqui, passando por esse momento.
E de ter programado Já isso também, porque você aceitou fazer esse serviço. Quando o Senhor te chamou para vir aqui para a Terra e fazer o que você tinha feito, você já sabia qual que era o horário, qual que era o tempo que você ia trabalhar e o que você ia fazer e quanto que você ia ganhar. Então, trazendo isso para a nossa realidade de agora, é isso que são os trabalhadores da luz. Então, tem muitos que estão sendo despertados agora que eles vão ser chamados para prestar um serviço, porque surgiu mais coisas para fazer na fazenda. E o valor de todos é o mesmo, porque todos vão para o mesmo lugar. Sim, porque não existe alguém maior ou menor do que ninguém, né? E todos somos um. Então, vamos colocar aí a fazenda como se fosse o universo. Então, assim... A Terra, na verdade. A Terra. E vamos dizer assim, aquelas pessoas, é claro que a gente está no diferente, né? Mas se a gente considerar a fazenda como um lugar onde que todos moram, onde todos vivem, trabalhar a fazenda é algo de todos, né? Porque ali as pessoas que estão trabalhando naquele terreno, que vivem ali, vão se beneficiar também. E o serviço também, né? Que, na verdade, assim, na fazenda o serviço era maior do que ele imaginava, na verdade, achou que ia ser mais fácil. Quando ele viu que não estava dando conta, ele foi recrutando mais trabalhadores. E ele pagou o mesmo valor, porque o pagamento é ir para 5D, é o mesmo valor. Lá não tem, os valores são os mesmos, então não importa se você começou às 5 da manhã e ganhou R$100, se você trabalhou às 3 da tarde e ganhou também os mesmos R$100, porque na 5D o valor é todo mesmo. Sim. Ai, meu Deus, é muito lindo, né? Então é isso, gente. Então, agora ressaltando... mesmo estou sentindo pontadas no coronário. Ai, sabe o que acontece? Quando as pessoas... Deixa eu ver que não rolou aqui os comentários, peraí. Quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, as egrégoras, os seres de luz, eles começam a se ativar, a entrar, a gente entra nessa frequência, e mesmo que seja no virtual, você começa a sentir, ter essas sensações, sabe? Tanto do coronário, do cardíaco, mesmo que a gente está aqui falando mesmo aqui que um bate-papo pela internet, né? E só de você estar olhando para a gente, estar sentindo, você já começa a ter esse acesso aos seres. Essa conexão, né? E é pelo coronário daí, sabe? Pelo coronário e pelo cardíaco. É verdade. Tirei uma carta para o povo quinta que falava isso. O papel de todos é igualmente importante, sem precisar estar no palco. Exatamente. Que não tem palco, né, gente? Porque quando você coloca um palco, você quer colocar alguém numa altura superior das outras pessoas. E a gente sabe que, na verdade, não é isso. Porque se a gente se imaginar, e eu gosto muito dessa analogia, que o universo é igual você pegasse o seu corpo, né? Imagine o seu corpo, o seu ser como universo. Se você pegar, por exemplo, o seu dedo indicador e o seu dedo anelar, você quer falar qual que é mais importante? Você vai querer escolher? Todos são a mesma coisa importante, que faz parte do seu corpo. Então, isso que a gente tem que entender. Que num nível mais macro, todos constituímos esse corpo universal. E que nenhuma pessoa, nenhum ser é mais importante que o outro. Todos estão contribuindo para o funcionamento desse corpo, né? Alguém falou ali que o Ceará é muito grande e tem poucos trabalhadores da luz aí. O Ceará é grande, os trabalhadores são... a Seara. É verdade. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso que o Senhor, né, que no caso o Senhor, entre aspas, seria Jesus, né? Ele vai nos chamando o tempo todo, daí ele vê que não conseguiu, ele vai chamando mais trabalhadores. E isso aí é o chamado. E o chamado esse ano está forte, é o convite. Né? E a gente vai recebendo os convites, né? Sim. Para ir para a luz, né? Vem para a luz. Vem para a luz você também. Vem ajudar a trazer as outras pessoas para a luz, né? É o Senhor, Ele vai nos convocando, vai nos chamando, né? E daí muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, né? E a gente tem que ver que essa questão da escolha, né, gente, é o quê? Autoescolha, né? E autoescolha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque daí, às vezes, as pessoas falam assim, eu quero ser da luz, eu quero fazer um trabalho, né? Eu quero fazer uma missão, não sei o quê. E não é isso, gente. A missão é ser você. A missão é reconectar com você. Quando você se reconecta com a essência, quando você se reconecta com o corpo de luz, a verdade que você é, então, na verdade, qual que é o grande trabalho aqui? A gente se livrar das máscaras, né? A gente se livrar dos véus. Porque quando a gente se livra dos véus com relação a gente mesmo, né?
pessoalmente, a gente já está automaticamente começando a ajudar as outras pessoas, porque a gente se torna exemplo, se torna um farol ali. Cada um que sintoniza e que vive a sua verdade, automaticamente está se tornando exemplo. Não precisa ficar correndo atrás de coisa para fazer, né? A coisa mais importante de fazer é a gente tratar do nosso despertar, e o resto flui naturalmente. Quando a gente desperta e ativa a nossa luz, a gente tem um ponto de luz a mais aqui no planeta para brilhar. E quanto mais pontos de luz forem brilhando aqui no planeta, mais se abrem os céus para nós, sabe? Então, alguém colocou ali que está lendo as Cartas de Cristo, né? Que está gostando, é muito bom esse livro, é fantástico, eu amei, nossa, é uma conexão direta assim, com Jesus e com a energia crística, né? É verdade. Então é isso, gente. Então, vocês têm alguma pergunta desse portal, né? Vamos falar do portal, se tem alguma coisa. Comentem aqui pra gente o que vocês estão sentindo. Então, reformulando aqui, né? Resumindo, na verdade. Então, esse portal é preparação dos circuitos cristalinos, né? Vamos colocar assim, para ativação do corpo de luz, para a gente receber toda essa energia de integração de todos os nossos eus, né? Essa força de reconexão. E os sintomas no físico, eles podem ser vários, desde dor de cabeça. Os que mais comum que as pessoas estão me relatando é o quê? Dor na lombar, tá? Aqui embaixo nas costas, por causa da Kundalini, dor de cabeça, pressão na cabeça, formigamento, por causa do coronário, palpitação cardíaca, taquicardia, né? Por causa da ativação do coração cósmico, mudanças no padrão de sono, mudanças do apetite também, a emoção, as emoções afloradas, assim, um sentimento, uma catarse emocional de sentimentos de tristeza, ansiedade, desespero, assim, totalmente sem motivos. Então, isso é uma coisa que está acontecendo também, né? Essa questão da meditação, para mim, ela é meio polêmica, que as pessoas falam muito da meditação coletiva, né? E alguém ali perguntou também o que a gente tem que fazer para preparar para esse portal. O que a gente tem que fazer não é quando tem um portal, quando tem um aspecto, é a mesma coisa que a gente tem que fazer sempre. Diariamente, né? Sempre, sabe? É a questão de que as tuas palavras, os teus sentimentos, sentimentos, eles têm que estar equilibrados, têm que estar de acordo. Tem que estar alinhado com a sua verdade. Tem que estar alinhado com a sua verdade sempre, não importa que portal, que eclipse, que alinhamento, isso não importa. Porque se a gente está conectado, se a gente está conectado com o nosso eu sou, com a nossa presença divina, a gente está preparado para todas as aberturas, a gente tem a chave de todos os portais, entende? A gente tem a senha. A senha é a fé. A senha é o buscar, é o se alinhar com essas frequências, sabe? E como que a gente se alinha, entra nessas frequências, onda, vibração, essas coisas todas aí. Através do nosso pensamento, sempre, sentimento, emoções, palavras, atitudes, comportamentos, tem que estar alinhado, tem que estar combinando as coisas, sabe? E isso entra o quê? A reforma íntima, gente. Não tem como escapar, né? Às vezes meditação é muito bonito, mas às vezes as pessoas se perdem um pouco. Isso eu acho que a gente tem que colocar aqui. Que daí fica o quê? Lá, colocar aquela música, aquelas visualizações, e fica tudo muito bonito, assim, mas esquece da parte mais importante, que é o quê? A parte da gente olhar as coisas que a gente não gosta muito de olhar, que é as sombras, né? Que é as coisas que estão gritando lá no fundo da nossa alma e que às vezes a gente joga para debaixo do tapete, a gente fica adiando em não querer ver. E isso é o principal trabalho que a gente tem que fazer no despertar, é a reforma íntima, no sentido que o quê? O despertar, o que ele significa? Ele significa a libertação dos véus da ilusão. E os véus da ilusão são todas essas sombras, essas máscaras que a gente veste dizendo que somos nós, essa sou eu sou assim, eu faço assim porque essa sou eu. Gente, isso não existe. Todos somos seres de luz, todos em essência somos luz. Então, a gente tem que começar a se sintonizar com essa nossa essência divina. E para isso, a gente vai ter que fazer muita limpeza. E isso, como a Leila falou, é diário. A gente tem que fazer toda hora isso. Quando eu falo dos portais, né, e a gente trata muito dessa relação dos alinhamentos dos portais, é por quê? Porque nesse momento de portais, o que acontece? O que a gente está vendo acontecer nesse ano? A dualidade aumenta. O que significa isso? A gente vê a separação aumentando. Então, o que acontece? Emoções afloram, a gente vê um sentimento de raiva,
né? Um sentimento de que a pessoa que está ali na minha frente é diferente de mim, né? E começa todos esses sentimentos de separação, de a competição entre as pessoas. Quando você começa a vibrar em elevações mais altas, você não compete com ninguém, você não fica se comparando com ninguém, você entra na colaboração, e daí o no cooperar, no colaborar, no compartilhar, e não na comparação, na competição. Sim. Sabe? Todo o externo, ele reflete o quê? A gente. Né? Então, repare quando a gente estava falando, né, do quem está no caminho já faz um tempo, esse convite que a gente recebeu agora não está afetando muito. Por quê? Porque a gente já está trabalhando todas essas coisas internas de separação. E daí, não importa o que acontece ao nosso externo, a gente está ancorado, a gente está tranquilo. Né? Então, nesses períodos de portais, a separação, a dualidade, ela intensifica no sentido que o quê? Quem está bem, quem está ancorado, quem está fazendo o trabalho, vai pulando ondinha, né? Vai de boa. Agora, quem não está, o convite vem com tudo, né? E ele vem mostrando aí o que a pessoa estava se protelando a olhar. Porque o universo, ele mostra. Né? Por mais que a gente não queira ver, ele vai mostrar, o universo vai mostrar, porque tudo que a gente vive no nosso exterior é um reflexo aí do que a gente está trazendo no inconsciente, né? Lá dentro de si. E outra coisa também, por exemplo, essa questão aí do convite aí, né? Tem muitas pessoas que estão deixando aqui a 3D, né? Que estão desencarnando, não significa que essas pessoas não eram da luz ou não eram do bem, não. Significa que muitos seres estão sendo remanejados para outras orbes. E muitas pessoas fizeram uma programação de alma antes de vir para cá, que nesse momento iria. Então, tem muitos seres que vencem o contrato agora. Sim. Que já deu horário lá com o senhor, que já terminou o serviço e que já está indo. Mas eles fizeram o que tinha que ser feito. Sim. E a escolha, né? A gente tem que ver eles já foi programado isso antes de vir para cá. Ninguém vai antes da hora. Só quem vai antes da hora é o suicídio, só. A única, quando vai antes da hora, é só através do suicídio mesmo. Por isso que ele é tão discriminado, né, nas religiões, né? Porque você só sai daqui quando for o teu momento. Agora, a forma que você vai, isso não tem muita importância. E como agora está vencendo o contrato de muitas pessoas e muitos trabalhadores que vieram para cá até esse momento, então esse convite também é uma forma de fazer esse remanejamento de seres e de almas aqui da Terra. Assim como tem outros convites que estão vindo na nossa direção. Nós não sabemos exatamente de que forma que vai ser. Se vai ser vírus, se vai ser através de eventos da natureza, a forma que vai ser. Eu, particularmente, acho que vai ser através de eventos da natureza. Então, isso daí é legal da gente falar são também. contratos que estão vencendo e que estão indo, e tem a ver daí com esse alinhamento do eixo da Terra aqui, que está acontecendo agora para a gente migrar para dimensões mais superiores, né? Sim. E isso que você falou, Leirinha, eu acho interessante porque, como você disse, né? Tá vindo coisas mais intensas, né? Então, o que isso significa? Esse portal, ele tem tudo a ver com isso também. Porque esse portal é uma energia muito grande que vai estar aí intensificando o convite. Então, até coloquei aqui no Instagram, não sei se já acabou, se não eu compartilho de novo para quem quiser, me pede inbox, que é o quê? O que pode acontecer a nível planetário. Tá. Na postagem que eu fiz do eclipse essa semana, eu coloquei lá o que pode acontecer a nível de coletivo. Então, pode ser que a nível de coletivo, coisas comecem a acontecer aí a nível planetário, além do que a gente está vivendo agora, né? E isso pode causar o quê? Pânico, medo, desespero, várias coisas assim que a gente sabe que causa separação. Então, o papel do trabalhador da luz, o que é? É justamente estar ancorado no seu cardíaco, ancorado no amor, para não se deixar desesperar pelo que está acontecendo em volta. Porque uma coisa que a gente sabia já quando, né, assinou o contrato, vamos dizer assim, é que a gente ia passar por todas essas transformações. Então, qual que é o papel da reconexão? O que é o papel do trabalhador da luz? Quando a gente fala em reconexão, a gente fala em estar ancorado com seu coração cósmico, com a sua essência, de forma que você se torna o olho do furacão, né? Ou seja, não importa o estado que esteja lá fora, o que esteja acontecendo,
você está ancorado, você está bem. E quando você entra nessa frequência, você vai até como se você estivesse vivendo num mundo paralelo, né? Eu estava conversando isso com a Leila hoje, que é incrível, gente. Você tá assim, eu conheço gente que estão ancoradas, né? Estão lá dentro de São Paulo, vamos dizer assim, e dentro de São Paulo estão morando num lugar com natureza, não estão pegando trânsito, né? Então a pessoa ela sintoniza com o universo paralelo, ali mesmo dentro da realidade dela. Então, a gente está acabando a live, a gente se estendeu um pouco, né? Mas é isso que a gente queria falar. Espero que tenha. Prazer em conhecer vocês, que eu estou aqui no canal. Sigam a Leila também. Eu sou Leila Luz e a gente vai começar a fazer umas lives juntos aí para falar mais. A gente está tendo umas ideias aqui, uns chamados aí. Estamos recebendo uns convites da Luz aí, uns convites estelares. Então tá bom.